Dando sequência, eu gostaria de chamar a pesquisadora, a doutora Carmen Frois, para falar sobre o projeto Infância e Poluentes Ambientais, projeto PIPA. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço à doutora Silvia o convite, a oportunidade de estarmos apresentando o nosso trabalho. Só gostaria de fazer uma pequena correção. Eu sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no programa está a Fiocruz. Então, para não criar problemas com meus pares universitários, eu faço esse esclarecimento. O que nós vamos apresentar aqui é um estudo que nós estamos começando no Rio de Janeiro, que avalia, chamamos de projeto PIPA, a exposição, é uma coorte de nascimentos, desde a gestação até os 4 anos de idade, a poluentes ambientais. É uma exposição em meio urbano. Eu vou apresentar a vocês o desenho da coorte, a coorte está com financiamento já aprovado do Ministério, e os resultados que nós já temos avaliando exposição a piretroides e a metais no estudo piloto que nós já realizamos no ano passado. Ok? Então, esse aqui, para quem quiser, é o site, tem uma série de outras informações que lá constam. É uma parceria, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maternidade Escola, o IESC e a Faculdade de Medicina, com os nossos grandes companheiros da Fiocruz, esses 2 laboratórios, que são eles que fazem as análises tanto de metais como de piretroides, e agora a gente vai desenvolver uma parceria também com o Instituto Evandro Chagas, no Pará, também para fazer análise de metais. Bom, o objetivo do estudo, claro, investigar os efeitos individuais e combinados dos poluentes sobre suas interações entre essas exposições e o ambiente sociocultural e padrão genético sobre a saúde das crianças. É uma coorte de nascimentos, prospectiva, olha da gestação aos 4 anos, todos os bebês nascidos na maternidade escola da UFRJ, com mães a partir dos 16 anos, parto normal ou cesariana, em torno, a população estimada de 2.000 a 2.500 nascimentos, estava na faixa de 2.500 nascimentos até o ano passado. Há algumas questões políticas dentro do Rio de Janeiro de gestão, fizeram com que esse controle um pouco de nascimentos caísse. No ano passado foram em torno de 2.000 nascimentos. As gestantes, essa maternidade fica na zona sul do Rio de Janeiro, isso é importante, por causa dos resultados que nós achamos e que gostaria de dizer que nossa hipótese foi totalmente derrubada. Eu vou mostrar a vocês os resultados. Essa maternidade, a nossa maternidade do FRJ, ela recebe gestantes encaminhadas de 6 unidades básicas das comunidades do Rio de Janeiro. Chapéu Mangueira, o Leme lá em cima, todas as comunidades encaminham para as crianças, os bebês nascerem nessa maternidade. Ela também recebe, já como maternidade de referência para a gestação de risco, de outras áreas programáticas do município e também do Estado. Então, assim, isso aqui é o mapa do município do Rio de Janeiro. Aqui estão as unidades, elas ficam, Dona Marta, em Botafogo, pega toda a orla do Rio. Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme, Botafogo, Catete, é a orla, é a beira do mar do Rio de Janeiro. Por favor, registrem isso, porque realmente nós fomos muito surpreendidos com os resultados que encontramos. Nossas hipóteses, claro, a exposição a poluentes alterando o desenvolvimento do feto, efeitos adversos do nascimento e prejudicando o desenvolvimento da criança, neuromotor cognitivo. Uma associação também, são as nossas hipóteses. Esses efeitos modulados pela interação com o ambiente sociocultural e padrões genéticos, também esperado, e nós estamos com uma terceira hipótese,
fruto também dessa experiência do piloto, que é a questão da violência, né? A violência, tanto ela doméstica, como peridomiciliar, como um fator de modulador nesses efeitos. Como nós sabemos, desculpem, vários estudos já mostram, principalmente associando ambientes de violência domésticos ou no entorno, né, de onde essas crianças morrem, com a maior ocorrência de quadros de asma e descompensação, os quadros de mal asmático. Tem vários estudos mostrando essa associação, e a hipótese é que um estado de violência crônico, né, do medo crônico causado pela violência, ele altera o sistema imunológico, causando quase uma imunodepressão e facilitando, portanto, os quadros, diminuindo a defesa e facilitando a piora dos quadros, em particular, dos processos imunológicos. Bom, aqui só uma visão geral. A exposição, nós estamos, obviamente, aplicando questionários, coletando essas informações em relação aos 3 grupos: metais, agrotóxicos de uma forma geral, incluindo aqui tanto os clorados, como os organofosforados, como os piretroides, e também os plastificantes. E coletando amostras biológicas, eu vou mostrar isso com calma, tanto da gestante, como no nascimento, como até os 4 anos. Principais desfechos no nascimento: peso, comprimento, perímetro cefálico, malformação, aborto, etc. No pós-natal, processo de desenvolvimento de dados antropométricos, seguindo depois para desenvolvimento neuromotor, intelectual, comportamental, etc., utilizando escalas de Denver, Gesell, Alberta, etc., fala, linguagem, e também um terceiro desfecho, grupo de desfechos, que são os imunológicos respiratórios. E, é claro, as variáveis de confundimento, a gente também está identificando, o piloto nos ajudou muito com isso. Então, para vocês terem uma ideia do desenho, isso aqui é só para contextualizar, para a gente entrar no estudo, né? Senão fica mais complicado. Questionários aplicados na gestação, nascimento e até os 4 anos, amostras biológicas colhidas da mãe, urina e sangue, no pré-natal, no nascimento, sangue do cordão umbilical, mecônio, amostras teciduais, cordão umbilical e placenta, o leite materno e a urina da criança sendo colhida para amostras biológicas ao longo de todo o processo. Nós estamos aqui, no piloto, nós colhemos nascimento, 1º mês, 3º mês e 6º mês. Depois eu falo um pouquinho desses resultados. Aqui a gente está avaliando se só vai fazer nascimento e 6º mês, se a gente não encaixa um 3º mês aqui também. E o exame clínico, antropometria, todo o processo, exame físico e os testes de avaliação do desenvolvimento neurocognitivo motor. Então, nosso objeto, gestação e infância, olhando, é claro, sempre para o master, né, para aquilo que nos envolve, história familiar, hábitos de vida, ambiente socioeconômico e cultural, focando nas exposições a metais, através de alimentos, água, ar, domes sanitários, piretroides, os plastificantes aqui, principalmente com tecidos de cozinha, e olhando os clorados também das várias formas que existem. E os desfechos: crescimento fetal, respiratório, imune, cardiometabólico, neurodesenvolvimento. Então, olhamos a gestação. Na gestação, questionário, coleta sangue e urina. No nascimento, coleta de sangue e cordão umbilical, avaliação de dado antropométrico, coleta de mecônio, também sangue e urina materno. A gente quer ver se tem pelo menos 2 coletas da mãe. Avaliando o desenvolvimento fetal, obviamente. Os grandes desfechos, como eu já mencionei. E aí nós olhamos 6º mês, como eu digo, ainda estamos avaliando se entramos com o 3º mês. Essa coorte, a proposta dela é entrada no ano que vem em campo, o estudão, né, maciçamente começando meados de 2020. Então, a gente ainda estamos avaliando esse 3º mês aqui, como eu disse no piloto, que eu vou apresentar os resultados. Nós fizemos o 3º mês, fizemos 1º, 3º e 6º mês. Então, no 6º mês, e aí, até o 4º ano, olhando, coletando sempre a amostra biológica, leite materno, urina do bebê, a urina do bebê aqui até o 4º ano. E fazendo as avaliações clínicas e neuropsicológicas.
Então, contextualizado isso, eu vou começar a apresentar os resultados do piloto, que, confesso a vocês, nos surpreenderam um pouco. Bom, nós fizemos um estudo piloto, pegamos mães da gestação até o 6º mês, era um piloto, né, com tudo que significa fazer um estudo piloto, treinar, né, aplicar as estratégias, questionários, avaliar, funciona ou não, a viabilidade da pesquisa. Ele foi de setembro de 17 a agosto de 18. Nós começamos em outubro a novembro. O que acontece? A maternidade escola ela recebe as mães, como eu disse, encaminhadas do sistema de saúde, dos postos de saúde, dos programas de pré-natais da Zona Sul do Rio de Janeiro. Todas as mães, e eles fazem um seminário lá, toda semana, segunda, quarta e quinta, eles recebem essas mães no 3º trimestre de gravidez para apresentar a maternidade. Levam a mãe, vai lá onde ela vai ter o bebê, onde o bebê vai ficar no primeiro momento, mostra os alojamentos, etc. Então, o que nós fizemos? Fomos, durante 2 meses, nosso grupo foi para esses... dava plantão nesses seminários, e todas as mães que compareciam, haviam, nesses 2 meses, 238 gestantes agendadas, nós perguntávamos, explicávamos o projeto, perguntávamos, né, a gente trabalha com aluno o tempo inteiro, nós tínhamos mais de 20 alunos, eles faziam uma dancinha, aluno é divertido, né? Tem uma capacidade de criar que você morre de vergonha, né? Eles faziam jogar, é uma alegria. Enfim, das 238 agendadas, 209 compareceram, e nós conseguimos um aceite, uma concordância de 60% em relação às agendadas, mas 68% quando você pensa nas que compareceram. O que foi excelente, imaginando que você fazia uma sensibilização na hora que a gestante chegava. Você não tinha um tempo prévio, que é o que nós vamos fazer na coorte. Na verdade, vamos começar lá dentro das comunidades, do Chapéu Mangueira, de todos os outros. O nosso processo vai começar lá no pré-natal, ainda nos postos de saúde. Bom, essa gestante concordava. No nascimento, todas as gestantes captadas aqui, os bebês foram nascendo até fevereiro de 18. Dessas 142 que aceitaram, houveram 135 nascimentos, 92%, porque algumas mães tiveram bebês fora da maternidade escola, né, tem outro local. No primeiro segmento, nós tivemos uma perda brutal no primeiro mês, quase só 41%, nós tivemos mais de 50% de perda, subiu muito aqui no segundo segmento, e aí no terceiro segmento também se manteve. Então, essa perda que a gente já está discutindo também, a gente entende que houve algumas falhas da equipe aqui, mas isso é só para vocês terem os números gerais. E aí, finalmente, aqui o trabalho nosso de revisão que vai indo até agora. Então, quem é essa população que nós captamos? Quem são essas 142? Primeira coisa que nós fomos ver é se o perfil é semelhante às das gestantes que não são captadas, e nós observamos que a mediana de idade foi semelhante, em torno de 27 anos para ambos os grupos, tanto participantes como recusa. A grande maioria se reconheceu como não branca, a grande maioria em ensino médio nos 2 grupos, até aqui uma certa semelhança. Aqui é que nós temos a diferença. A maior parte, por incrível que pareça, das que concordaram em participar eram mulheres que tinham uma atividade remunerada, enquanto que da recusa, a maior parte, embora a diferença seja pequena, mas a maior parte não tinha atividade remunerada. Maciçamente eram oriundas da própria maternidade, fazendo já lá nos 2 grupos, né, o pré-natal, mas nós tivemos nesse posto aqui, o maior índice de recusa foi vindo desse posto aqui. Enfim, em geral, as condições gerais de idade, escolaridade eram bastante parecidas. Toda a população urbana, como nós esperamos que seja, uma coorte de nascimentos classicamente urbana, 89% morando no Rio de Janeiro, nessa área programática, tinha um percentual bem pequeno da Baixada Fluminense. A nossa renda mediana em torno de R$ 766, com uma variabilidade muito grande. Porque, como é uma maternidade escola, é um centro de referência também especializado, ela atrai também populações, gestantes, que
embora tivessem condição, ou às vezes até têm um plano privado, vão pela qualidade, né, pela atenção diferenciada. Então, nós tivemos a captação no piloto, 67%, a principal motivo de recurso de outro município, etc. Coleta de amostras nossas foi muito boa, isso foi bom. A época do piloto coletamos cabelo também. E as estratégias que a gente está trabalhando de melhorar ainda mais essa captação. Isso aqui eu não vou me deter muito. Falando um pouco do nascimento, a nossa perda foi pequena, só de 7%, por nascimento em outra unidade. Tivemos uma excelente captação de sangue de cordão umbilical, 93%, imaginando que isso é feito pela equipe médica e de enfermagem, que não é a nossa equipe de pesquisa. Tivemos algumas amostras de sangue hemolizada e tivemos uma péssima captação da urina do nascimento. Qualquer um aqui que já tenha bebê sabe, é quase impossível captar a urina, mesmo com aquele saquinho, coletor, é um caos. Enfim, a gente está, então, revendo até esse resultado, a urina do nascimento. E aí as nossas estratégias também não vou me deter muito, para estar trabalhando esses resultados e melhorar bastante isso. Aqui, então, novamente, 142 gestantes, 11 não tiveram lá. Nós tivemos 131 gestantes tendo bebê lá, foram 135 bebês, porque 2 tiveram gêmeos, 5 desistiram, elegíveis para segmento 130, uma perda brutal nossa aqui no primeiro momento, recuperamos um pouco depois nos segmentos. Isso a gente está avaliando também, as estratégias para a gente melhorar essa sensibilidade, entre elas, não exigir um pouco o retorno no primeiro mês, porque tem uma sobrecarga emocional, financeira muito grande, principalmente se essa mãe é primípara. Aqui os nossos resultados. Bom, e aí a descrição de metais e piretroides, que é o que eu acho fundamental trazer aqui. Bom, lembrando, 142 gestantes. Na gestante, colhemos 139 amostras de sangue, 140 de urina. No nascimento, 135 bebês, 126 amostras de sangue do cordão umbilical, 54 de urina. Ao longo do segmento, 151 amostras de leite materno, 177 de urina. Nós fizemos metais em 117 pares mãe-bebê. Dosamos metais no sangue da mãe, no sangue do bebê, no par mãe-bebê. E fizemos análise de piretroides em 140 amostras de urina da mãe, nas 54, que a nossa perda foi brutal, de urina do bebê no nascimento, e nessas 177 urinas do segmento. Organoclorados e plastificantes, infelizmente, o laboratório, o SEST, da Fiocruz, não conseguiu nos dar a tempo as bifenilas e os clorados que eles iam dosar. Eu não vou conseguir apresentar para vocês agora. Bom, então, olhando essa mãe, lembrando as nossas informações, 28 anos, não branca, escolaridade nível médio, renda familiar 766, 63% com atividade remunerada, 19% recebendo Bolsa Família, ambiente urbano, basicamente, a grande maioria com o sistema de água potável estabelecido, uma exposição importante ao tabaco, tanto ela fumando como o fumo passivo, né, de alguém familiar, alguém que mora na mesma casa que ela, uma exposição importante ao álcool, 45% é muito, né, que mantinha o uso do álcool na gravidez, e aqui há outro tipo de droga, 5%, bem menor. Os nossos bebês quem são? Isso foi, obviamente, não feito por mim, né? Não imaginem que eu sou capaz de fazer um negócio desse. São os nossos aluninhos criativos. É impressionante. 57% masculino, como esperado, a termo a grande maioria, 89%. A grande maioria adequado para a idade gestacional, 81%. E aqui os valores. Desculpa, os valores não. Aqui os métodos laboratoriais, a dosagem foi feita no INCQS, que é um laboratório da Fiocruz, coordenado pela doutora Vanessa, no sangue da mãe e do bebê, 117 pares
mãe cordão e CPMS, aqui estão os limites de quantificação e detecção. Os valores de chumbo estão em micrograma por decilitro. E aí, desfigurou um pouquinho, mas acho que ainda dá para ver. Espera aí. E aí nós temos aqui os metais, chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio, as amostras, mãe e bebê, sangue da mãe e sangue do cordão umbilical. A média, vou me deter um pouco mais na média geométrica, mínimo e máximo. Os valores mínimos, valores máximos, mediana, etc. Então, nós temos o seguinte. Achamos metal, esses 4, em 100% das amostras da mãe e do cordão umbilical. Todo mundo a gente achou. As médias geométricas são muito próximas, tanto da mãe como do bebê, do sangue do cordão. Às vezes um pouco maior no cordão, mas isso a gente já estava esperando um pouquinho também. Olha aqui, tá? 1, 0, 4, 10, 27, 10, 31, se eu não me engano. Mediano comportamento não se mantém, exceto no mercúrio, isso aí já é mais detalhe. Aproximadamente 25% das mães apresentam, do sangue da mãe, e aqui vamos botar 4,9, é muito perto de 5, apresentam chumbo acima do valor considerado seguro para o CDC, que é de 5 microgramas por decilitro. Eu vou repetir, isso é Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro. Agora deixa eu mostrar, vou continuar falando, deixa eu mostrar outra coisa. A gente mostra, aqui é o sangue da mãe, o sangue do cordão umbilical, eles têm padrões muito semelhantes. Olha só, o arsênio da mãe e do bebê, o chumbo da mãe e do bebê, a correlação é fortíssima. Isso significa que, de fato, o que a mãe se expõe passa para o bebê, é um fato. Então, quando a gente fala de prevenir a exposição, a questão ocupacional aqui colocada e várias outras, da mãe, da gestante, eu estou usando muito mãe, mas, na verdade, da gestante, é importante porque, de fato, há uma transmissão, não há o que discutir isso aqui. O comportamento, de forma interessante, o cádmio tem um pico aqui na frente, está vendo? O cádmio do bebê também, o mercúrio também, faz a gente pensar que talvez a exposição a chumbo e arsênio ele seja mais variada em termos de faixa de exposição, mais ampla, né, desde concentrações menores a concentrações maiores, enquanto que para cádmio e mercúrio a gente tenha uma exposição ambiental em concentrações menores. Aqui, mostrando. Essas correlações extremamente altas, como eu já disse, mostrando, olha aqui, a reta para chumbo, para mercúrio, para cádmio e para arsênio, né, a correlação de Spearman bastante interessante, bastante forte, né, bastante consistente. Isso a gente vê na literatura, tem N trabalhos, nós só citamos 2, mas tem vários outros mostrando. Quer dizer, existe uma transferência transplacentária. E aqui é que nos assustou. Porque qual foi o nosso problema? Sangue do cordão umbilical, a gente não achou... A gente achou 2 estudos no Brasil olhando metais em sangue de cordão umbilical. Eu ainda vou apresentar o piretroide. Um aqui em Botucatu, né, aqui em São Paulo, que olhava muito exposição rural. Outro, lá em Belém do Pará, né, aqui presentes, né, Marcos e Marisa, que são do Instituto Evandro Chagas, que mostrava níveis de mercúrio, um estudo também com mercúrio em sangue do cordão umbilical, muito superiores aos nossos no Rio. Mas olha o que a gente tem. Aqui é arsênio no sangue da mãe, sangue do cordão. A mesma coisa para cádmio, chumbo e mercúrio. Os valores de chumbo estão em micrograma por decilitro, isso é importante. E a gente tem umas coisas assim que são... Os níveis de arsênio nossos, do estudo, eles são semelhantes aos chineses. A nossa hipótese é que a gente fosse ter níveis semelhantes ao Canadá. Veja, lembra aquele gráfico que eu falei? É a orla do Rio. Botafogo, assim que você sai do Santos Dumont, você desce, é Botafogo, Urca, Copacabana, Leme, Ipanema. Nós não somos uma área industrial. Né? A gente está na beirada. Não é a espera. Essas populações são populações que vivem naquelas comunidades. Como eu já disse, não são
do Morro do Catete, o Chapéu Mangueira e todos os outros, não são. Nós não temos nenhuma clara área industrial. Nós jamais imaginamos que achássemos níveis semelhantes. E o Rio não é exatamente, ou nós achamos que não era, uma área com uma grande poluição, né, uma cidade atmosférica, né, achávamos assim. E achamos isso. Quando nós olhamos para chumbo, essa bola está aqui, ó, tá? Chumbo, 3,75 no sangue da mãe, 3,69 no sangue do cordão umbilical. Cádmio aqui, cádmio mais ou menos semelhante ao observado em outros, até um pouco abaixo, quando você olha para a Arábia Saudita. Eu vou voltar para trás, que eu queria falar do chumbo. O chumbo, vejam, os nossos níveis estão superiores, inclusive aos chineses, muito acima dos observados aqui em Botucatu, superiores à Arábia. Isso aqui são todos estudos com sangue do cordão umbilical que nós pudemos achar, tá? Dosando metais, quando a gente fez essa revisão. Isso aqui é 3,69 micrograma por decilitro de chumbo na cabeça de num cérebro em formação. Porque a gente está trabalhando como uma proxy da exposição intraútero. É 3,69 num cérebro de bebê em formação no Rio de Janeiro. Eu não sei como deve ser São Paulo, vocês me desculpem. Alguém tem que fazer isso nessa terra. Assim, da onde vem? Né? Foi a pergunta que nós tivemos. Mercúrio, a gente estava dentro dos níveis, já mostrei o cádmio, mais ou menos semelhante, até um pouco menor, esperado por nós. Aqui desfigurou de novo. O mercúrio está aqui também, mais ou menos esperado por nós, até abaixo da Arábia e Espanha. Então, assim, deixa eu voltar para trás. A pergunta que nós nos fizemos antes de ir para o piretroide foi: de onde vem? Analisamos, é claro, a ocupação da mãe. Não achamos. A grande maioria ou trabalha como empregada doméstica ou como vendedor ambulante, né, camelô. Analisamos a alimentação como uma fonte. Principalmente se a gente olhar para o arsênio. Desculpem. Sim, principalmente se a gente olhar para o arsênio, não. Né, aqui em cima, por causa da ingestão de pescado, né, e de frutos do mar. Mas a nossa ingestão da nossa população de pescado e fruto do mar é muito baixa porque é caro. Então, não foi o caso. Olhamos para a questão da água. Quer dizer, o que nós olhamos para os dados da CETESB, não, a CETESB é com vocês, né? Da SEDAI da água. Mas eles são genéricos, eles não mostram a água que sai da torneira. Então, nós temos algumas hipóteses. Parece haver alguma associação com reforma em casa, esses níveis maiores de arsênio e de chumbo. Toda gestante, quando tem filho, faz uma reforma básica em casa, né? A maioria, a gente parece, mas o nosso N é pequeno aqui para a gente falar. E estamos começando a investigar, junto com o Instituto de Biofísica, um pouco melhor a amostra ambiental, né? Era uma linha que a gente não ia levar e vamos levar, indo para a água da torneira, indo para as casas, né? A nossa hipótese, uma vez eu cheguei a comentar com o Valentim sobre isso, que quem conhece as comunidades do Rio de Janeiro, você tem uma organização urbana muito fechada, assim, uma certa desorganização, porque, ao mesmo tempo que você tem aqui a casa, na frente da casa você tem uma oficina mecânica, ou tem alguém consertando alguma bateria de alguma coisa. Você tem sempre um processo produtivo muito próximo. Né? E como, à medida que você sobe, as comunidades vão ficando mais estreitas, as ruas, a ventilação vai ficando... Se sobe muito, a Rocinha, por exemplo, ela sobe muito, as casas, né? Então você pode estar ali tendo um concentrado de exposições pelas atividades informais no entorno. Essa é uma hipótese, nós temos que investigar. É a nossa hipótese, porque isso aqui nós não esperávamos, tanto para arsênio como para chumbo. Agora eu vou passar rápido.
Bom, piretroide, né, aqui feito pelo SEST também, Laboratório de Metais. Aqui estão todos olhando 2 metabólitos. Esse aqui, o PBA comum para todos os piretroides. E aí nós temos, então, 140 mães, e nós achamos em 47,8%, 48%, quase 50% das mães, o metabólito do piretroide na urina. Quando nós olhamos para o bebê, esse FBPA, vou passar rápido. Quando nós olhamos para o bebê, nós observamos, então vou voltar aqui. Quando nós olhamos para o bebê no nascimento, 23% com metabólito de piretroide na urina, 19% com o mês, 28% com 3 meses de vida, que esse segundo segmento são 3 meses, e 21% no 6º mês de vida. Então, existem metabólitos de piretroide, os bebês absorvem. Quando a gente asperge, é muito usado pelo combate de arbovirose, quando a gente asperge no ambiente, a absorção, e ele está aparecendo na urina. Se ele vai ou não determinar algum efeito à saúde, nós ainda vamos investigar. É uma das linhas nossas de investigação. Mas a gente tem exposição e absorção, tanto da mãe como daqui, do bebê. Tá? Nós não temos N suficiente, até o momento a gente não achou nenhuma associação, não temos N suficiente. São 142 mães, aqui foi um número maior de bebês, mas vamos nessa linha de investigação. A gente já sabe que tem absorção e chega até o bebê. Seguindo, então, aqui são os números do valor mínimo até o valor máximo, eu vou passar por isso, até para ficar dentro do meu horário. E aí, as nossas considerações, como eu já disse, metais em todas as amostras, pireptóides, 25% das amostras do chumbo acima de 5, metabólito de piretroide em quase 50% da mãe e 20% de cordão. E aí, fechamos com as contribuições que nós achamos que o estudo possa estar trazendo e, finalmente, com as nossas, linhas que a gente pretende desenvolver, a questão da violência, os estudos no campo da genética, temos um grande interesse, a formação de um biobanco e as novas parcerias que nós estamos completamente abertos para ter. Aqui a equipe, eu queria botar carinhas, mas eu não consegui carinhas de todos, então botei de carinha de ninguém, né? E aí, esse é o nosso grupo que está sendo mudado. Muito obrigada pela atenção.